Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Desafio ECG na Emergência. Que alegria ter vocês aqui para o dia 2 do desafio. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de ontem. Diz, por favor, no chat, quem estava ali ontem, assistiu a aula de síncope e parada cardíaca. Deixa para mim no chat, por favor, o que você aprendeu. Compartilha comigo aí, olha, eu vou começar aqui, tá bom? Toda síncope precisa de um eletrocardiograma. Todo paciente com síncope precisa de um ECG. Diz para mim aí o que você aprendeu na aula de hoje. Enquanto isso, já deixa um alô também no chat. Convida o seu amigo para participar com você. Hoje nós vamos aprender sobre dor torácica e taquicardias, tá bom? Yasmin falou síncope é igual a eletrocardiograma. Quem mais, pessoal? Além da Yasmin, quem mais vocês aprenderam ali ontem? Tem outra boa, outra revisão da aula de ontem, lembram? Ritmo chocável. O que a gente faz com o ritmo chocável? Em parada cardíaca, a gente choca, desfibrilação precoce, salva vidas, tá bom? Certo? O José também trouxe uma boa aqui. O José falou síncope, eletrocardiograma, sempre, e também tem que avaliar a hipotensão ortostática nesses pacientes. Tá certo? A Thalita trouxe um tema muito legal, que a síncope cardiogênica pode matar o paciente. Nem todas as causas de síncope cardiogênica são assassinas, mas algumas são. Paciente que tem um BAV total, se você deixar passar, esse paciente vai para casa e a próxima vez não é síncope, a próxima vez pode ser uma morte súbita, por exemplo. Então, a síncope cardiogênica, ela é assassina, tá bom? Maria Júlia Tosso trouxe um outro ponto muito importante. Reanimação cardiopulmonar no paciente que tem um ritmo chocável, por si só, não reanima o paciente. Ela faz perfusão cerebral enquanto você não choca o paciente. Mas quando chega aquele desfibrilador, choque imediato, tá bom? O Delton trouxe aquele tema super legal, super importante, síncope cardiogênica assassina, pode ser assassina. Muito bom, pessoal. Essa do José também vale a pena destacar. Essa do José é muito importante. Síncope durante exercício físico é o paciente que provavelmente tem uma síncope cardiogênica. Pessoal, espetacular. Gostei demais dos pontos aí que vocês ressaltaram. Quem não pegou a aula 1 ontem, está em tempo. O vídeo vai ficar disponível por um tempo limitado nas próximas horas. Nos próximos dias a gente vai retirar do ar. Então, se você não assistiu a aula 1, perdão, acompanha comigo aqui a aula 2. Os temas são totalmente independentes. E aí depois você volta e assiste a aula 1, síncope e parada cardíaca ontem, dor torácica e taquicardias hoje, tá certo? Vamos lá, então? Animados para a aula de hoje? Sim? O que vocês estão prontos aí para dominar também taquicardias e dor torácica? Então vamos lá, pessoal. ECG na emergência. Não esquece de dar o like no vídeo, pegar o link, compartilhar nos grupos da faculdade, grupo do internato. Olha, tem um exército de pessoas que trabalhou muito forte para fazer esse evento acontecer. A equipe está aqui no backstage e tem toda uma estrutura por trás disso aqui. Então, eu vou ficar muito grato se você pegar o link e compartilhar com seus colegas, trazendo eles para participarem. Tá certo? Vamos lá? AJ Silva falou aqui, let's go. Tá bom? Então, let's go. Então, vamos lá, pessoal. Insegurança com eletro na emergência. Ponto final nisso agora, tá bom? A gente viu síncope parada cardíaca ontem. A aula está disponível para vocês por um tempo limitado. E hoje, taquicardia e dor torácica. Importante assistir até o final. O tema mais importante, possivelmente, aqui dos nossos quatro temas, é dor torácica. É o último tema da aula de hoje. Então, você vai ficar até o final para dominar todos esses 4 temas super importantes aí no pronto-socorro, na emergência. Lembrando, pessoal, que o eletrocardiograma é um exame que você precisa dominar, tá bom? Essa foto aqui é de uma unidade de atendimento em Goiânia, onde eu me formei, o CAIS Campinas, e é um equivalente a uma UPA, e no interior, no SUS, nas periferias, o eletrocardiograma está disponível e vai ser uma ferramenta indispensável para você fazer o diagnóstico e manejo do paciente com essas situações de emergências cardíacas aqui. Reconhecer, eu falo isso sem nenhum exagero, reconhecer um BAV total, uma taquicardia ventricular, um ritmo chocável, salva a vida do seu paciente. Então, não tem espaço para você ficar na ignorância aqui,
Não tem, simplesmente não tem. Faz toda a diferença para o seu paciente. Um exame barato e acessível e faz toda a diferença para o seu paciente e para você. Então tem que dominar isso aqui. E aí você vai para o plantão com conforto, com segurança, tem aquele medo e vai e vê o eletro como aliado no seu cuidado para os seus pacientes. Pessoal, antes da gente começar, eu quero delimitar aqui, eu quero deixar muito claro expectativas para a aula de hoje. A gente tem que cobrir aqui temas muito extensos e muito importantes. Taquicardias e dor torácicas. Tá certo? São temas bem amplos, bem grandes em cardiologia, em emergências cardíacas. Então, eu quero contar com vocês para ficarem até o final, para a gente realmente aprender todos esses temas aqui. E olha, já vou adiantar para vocês. Os temas aqui, o conteúdo que eu vou passar para vocês é de extremo valor, e ele é, de certa maneira, complexo. Então, o que eu vou fazer aqui é simplificar de uma maneira absurda para vocês, até um certo limite. Eu estou falando aqui com médicos, estudantes de medicina, futuros médicos, então eu vou trazer um tema aqui rico, avançado para vocês, extenso, e vai valer a pena. O treinamento que vocês vão receber aqui equivaleria a estudar isso aqui por conta própria, em 10 vezes mais tempo, 20 vezes mais tempo. Eu vou trazer tudo mastigado, resumido, de forma bem objetiva para vocês, mas ainda assim vai ser muita coisa. Os americanos têm uma expressão para isso que é drinking from a fire hose, seria como se fosse beber água de uma mangueira aí de bombeiro, tá certo? Então você vai ser inundado por conhecimento, literalmente, nos próximos 1h30, por aí. Então o que eu preciso de você é atenção, é foco, é desligar o celular, pôr no silencioso, colocar longe de você, para fazer o seu tempo e o meu tempo valerem a pena. Conto com vocês para isso? Prontos aí, todo mundo, para drinking, para experimentar essa sensação de beber aí de uma fonte de conhecimento, que tem essa expressão americana aí, drinking from a fire hose. Conto com vocês? Vamos lá? Sim? Já compartilhou com seus colegas aí para assistirem com vocês? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Desafio ECG na emergência, dia 2. E olha, tem a oportunidade para você também participar do 16º intensivo de ECG, tá bom? Eu falo mais sobre isso ao longo do nosso bate-papo aqui. Então, foco, atenção, você vai ficar longe do celular por 1h30 e vai ter uma atenção dedicada, exclusiva aqui. Vamos começar com taquiarritmias. Então, em taquiarritmias, eu quero ensinar para vocês 3 conceitos chaves. Eu vou explicar para vocês como identificar uma taquiarritmia no eletro, contando a frequência cardíaca. Depois eu vou ensinar vocês a diferenciar uma taque supra de uma taque ventricular. E depois mostrar como faz o manejo imediato de uma taquicardia. Tá certo? O manejo lá na emergência, no pronto-socorro. Ok? Então vamos aprender primeiro a contar a frequência cardíaca no eletro. Se você já sabe isso, tem um pouquinho de paciência, é muito, muito rápido. Olha, o eletrocardiograma, ele mostra no seu eixo horizontal o parâmetro tempo. No eixo horizontal, o eletrocardiograma mostra o parâmetro tempo. Então, cada quadradinho aqui, cada milímetro, esses quadradinhos pequenos, e por consequência os quadradões também, cada 5 milímetros, eles representam uma unidade de tempo. O tempo vai passando da esquerda para a direita no eletro. Então, para entender qual é essa unidade de tempo, a gente precisa entender a padronização. E a padronização mais comum do eletro é isso aqui. 25 milímetros de papel, cada quadradinho pequeno, representa 1 segundo. Então, a gente pode aplicar uma regra de 3, muito simples aqui. Olha, se 25 milímetros é 1 segundo, quantos milímetros, quanto de papel ocupa 1 minuto, ou 60 segundos? E usando essa regra simples de 3, olha, 25 milímetros é 1 segundo, é a padronização mais comum do eletro. 1 minuto, ou 60 segundos, por uma regra de 3 simples, é 1.500 milímetros. Então, cada quadradinho pequeno representa 1 milímetro. Então, 1.500 milímetros, claro que a gente não vê 1.500 milímetros aqui, mas se a gente tivesse 1.500 milímetros de papel, isso representaria 1 minuto. Então, 1.500 milímetros representa 1 minuto. Então, para descobrir o número de batimentos em 1 minuto, qual que é a frequência cardíaca, o número de batimentos em 1 minuto, é só você dividir 1.500
pelo número de quadradinhos entre os complexos QRS. Por exemplo, aqui, 5, 10, 15, 20. Então, 1.500 dividido por 20 é 75. Então, 1.500 dividido por 20 é 75. Então, a frequência cardíaca aqui é 75. Ficou claro para vocês como que é simples contar a frequência cardíaca no eletrocardiograma? 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre os complexos QRS. Aqui tem um complexo QRS, aqui tem outro complexo QRS. 20 milímetros, 1.500 dividido por 20, deu 75, ok? Então, isso só vale para ritmos regulares. Por quê? Porque eu consigo ver quantos QRS tem em 1.500 milímetros em 1 minuto, dividindo 1.500 pelo intervalo entre os complexos QRS. Bem simples isso. Agora, para ritmos irregulares, aí você vai aplicar uma regra diferente. Porque o intervalo entre os complexos QRS é cada vez diferente. Aqui é mais longo, aqui é mais curto, aqui é longo de novo, aqui é mais curto ainda, curto de novo. Então, para você identificar a frequência cardíaca no ritmo irregular, você vai utilizar essa regra rapidinho aqui. O eletro padrão, nessa padronização mais comum, tem 10 segundos. Então, você conta o número de QRS em 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Então, tem 14 QRS em 10 segundos. Aí você multiplica por 6. Porque tem 14 QRS em 10 segundos. Então, em 60 segundos, em 1 minuto, se eu não me engano, a matemática dá 84. Alguém confirma aí para mim, por favor. Então, eu contei em 10 segundos 14 QRS, então eu vou multiplicar por 6 e eu encontrei a frequência cardíaca em 1 minuto. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Alguma dúvida de como calcular a frequência cardíaca? O que vai ser importante para a gente hoje? A gente está falando de contar de taquicardias. Então, você precisa olhar o eletro e identificar a frequência cardíaca no eletro. Todo mundo pegou a regra para ritmos regulares e a regra para ritmos irregulares? Estão comigo? Sim? Diz aí no chat, por favor. Todo mundo entendeu? É que seria como se você estivesse na beira do leito. Vamos revisar isso aqui dos ritmos irregulares. Você está na beira do leito. O paciente está com ritmo irregular, mas aí você coloca a mão no pulso carotídeo ou radial e você conta lá em 10 segundos. 10 segundos eu contei 14 batimentos. Então em 10 segundos tem 14 batimentos, é só multiplicar por 6. Porque você faz aquela proporção, né? Em 10 segundos tem 14, então em 1 minuto tem 84. Perfeito. Entendido, então, como contar a frequência cardíaca, você entendeu como identificar uma taquiarritmia. Agora a gente vai para o próximo passo, que é começar a diferenciar as taquiarritmias, e depois a gente vai falar sobre o manejo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre as taquiarritmias e sobre ritmos em geral é identificar uma onda P de origem sinusal. É muito importante isso. Olha aqui. Quando o estímulo nasce no nó sinusal, eu mostrei para vocês ontem que o nó sinusal está na junção do átrio direito com a veia cava superior. E quando o estímulo nasce lá no nó sinusal, ele vai começar a despolarizar o átrio. Ele vai começar a despolarizar o átrio direito, depois o átrio esquerdo, e vai criar um vetor de despolarização atrial que vai ter essa direção, da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Porque começa no átrio direito e vai em direção ao átrio esquerdo. E de cranial para caudal. Por que de cranial para caudal? Por que de cima para baixo? Porque o nó sinusal está mais próximo do teto do átrio direito e vai descendo o estímulo. Então, o estímulo atrial, a despolarização do átrio, tem essa direção, de cranial para caudal, da direita para a esquerda. Isso vai gerar no eletrocardiograma uma morfologia clássica da onda P normal. A onda P que nasce no nó sinusal, ela tem essa direção nas derivações. Ela vai mais ou menos no rumo de D1, de D2 e de AVF. Ela vai de cranial para caudal, então ela vai mais ou menos em direção a AVF, que é uma derivação, e ela vai mais ou menos em direção a D1, porque ela vai da direita para a esquerda. Por que eu estou falando isso aqui para vocês?
Estou introduzindo complexidade? Não, porque isso aqui tem uma aplicabilidade prática muito importante. Olha o eletrocardiograma normal aqui. Olha a onda P. Em D1, em D2 e AVF, ela é positiva. Por que a onda P sinusal? O que é a onda P sinusal? É a onda P que nasceu no nosso sinusal. Por que ela é positiva em D1, D2 e AVF? Eu acabei de explicar o mecanismo, sem você ter que decorar. Sem você ter que decorar nada, você entendeu que, como o nosso sinusal tem essa posição anatômica, o estímulo do átrio, da despolarização atrial, vai da direita para a esquerda e vai de cranial para caudal. Por conta disso, ele vai na direção de D1, de D2 e AVF. Então, a onda P sinusal, ela é positiva em D1, D2 e AVF. O que é positiva, Anderson? A onda P que está acima da linha de base. Essa onda P é positiva, porque ela é uma deflexão para cima. Então, ela é positiva, porque o vetor está indo em direção a D1, D2 e AVF. Ok? Então, fazendo isso, identificando essa P, onda P é a despolarização atrial. Identificando a onda P, a despolarização atrial, a gente consegue, então, ver que essa onda P nasceu no nosso sinusal. Ela é positiva em D1, D2 e AVF. Ok? Então, isso aqui vai ser um princípio muito forte na distinção dos ritmos cardíacos. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui mais para frente hoje. Então, já anota aí. Tem gente que gosta muito de anotar, gosta de fazer o resumo bonitinho. Tá lá, olha. A onda P de origem sinusal, ou seja, a despolarização do átrio, quando ela é fisiológica, quando ela nasce no nosso sinusal, essa onda P ela é positiva em D1, D2 e AVF. É a assinatura da onda P sinusal, é a digital, a impressão digital da onda P de origem sinusal é essa, ela é positiva em D1, D2 e AVF. Todo mundo comigo? Me acompanhando? Então vamos lá. Olha aqui, vamos falar agora, depois que o estímulo nasce no nosso sinusal e despolariza o átrio, a gente já aprendeu isso, a gente tem que falar um pouco agora sobre a condução no ventrículo. O estímulo vai passar pelo nó atrioventricular e aí ele vai chegar para o ventrículo direito e ventrículo esquerdo através do ramo direito e ramo esquerdo. O estímulo, depois de passar pelo átrio, chega no VD e chega no VE. Chega no ventrículo direito e chega no ventrículo esquerdo. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter um princípio muito forte na diferenciação dos ritmos. É muito importante que você preste atenção no que eu vou falar agora. O estímulo descendo lá do nosso sinusal, no átrio, pelo no AV, ele vai despolarizar ventrículo direito e ventrículo esquerdo ao mesmo tempo. Vai causar uma ativação simultânea ou síncrona do VE e do VD. Uma ativação sincronizada ou simultânea do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Então, essa ativação simultânea dos ventrículos vai gerar um QRS estreito. O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos. Como a despolarização ventricular é rápida, é instantânea, é simultânea entre o VD e o VE, isso gera o que a gente chama de QRS estreito. QRS curtinho, é instantâneo. Em menos de 120 milissegundos, o ventrículo já despolarizou. Os dois ventrículos ao mesmo tempo, por esse sistema em amarelo aqui, o sistema His-Purkinje. Então, olha aqui esse exemplo. Cada quadradinho na padronização comum é 40 milissegundos. Então, se a gente dá um zoom nesse complexo QRS aqui, olha, diz para mim no chat aí quantos quadradinhos tem esse QRS. Quantos quadradinhos tem esse QRS aqui? Essa aqui é o QRS. Qual que é a duração desse QRS? Diz para mim. 2 quadradinhos, corretos? 2 quadradinhos, olha aqui, olha. 1, 2. 2 quadradinhos. Então, tem 80 milissegundos. 80. Cada quadradinho é 40 milissegundos. Tá bom? Então, tem 80 milissegundos. Fala aí para mim no chat. Esse QRS é estreito ou alargado? Ele é um QRS curto ou largo? Fala aí para mim no chat. É um QRS. Estou com a garganta um pouco ruim hoje, desculpa se falhar um pouco. Então, esse QRS aqui é estreito. Ele é menos que 120 milissegundos. E agora o principal desse conceito. Eu expliquei para vocês o mecanismo de o QRS ser estreito. Qual que é o mecanismo do QRS ser estreito? Ativação simultânea dos ventrículos.
é a ativação simultânea dos ventrículos que permite que o QRS seja estreito. Então, toda vez que você identificar o QRS estreito, você identificou duas condições, as duas estão presentes. Primeiro, o ritmo nasceu lá em cima. Ele nasceu no nosso nasal, ou nasceu no átrio, ou nasceu no AV, ele nasceu supraventricular. E ele chegou para os ventrículos através de um sistema de condução intacto. O ramo esquerdo e o ramo direito estão funcionando normal. Essas duas condições precisam estar presentes para o QRS ser estreito. Você precisa das duas condições para o QRS ser estreito. Porque para o QRS ser estreito, você precisa de uma ativação simultânea dos ventrículos. Como conseguir uma ativação simultânea dos ventrículos? O estímulo nasce no átrio, desce para o ventrículo através de um sistema de condução intacto. Então, se eu mostrar um eletro como esse aqui para vocês, você já sabe duas coisas. Esse ritmo é supraventricular. Nasceu em algum lugar lá do átrio, do nosso nasal, e o sistema de condução está intacto. Todo mundo pegou isso aí? Todo mundo entendeu essas duas regras aqui? Se o QRS era estreito, houve uma ativação síncrona, simultânea dos ventrículos. Então, o ritmo é supraventricular e o sistema de condução está intacto. Pegaram isso? Quem pegou aí, diz um alô no chat, por favor. Confirma aí, pegou? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos entender o que acontece quando você tem uma falha desse sistema, uma ativação sequencial. Por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui que eu desenhei na tela, o estímulo despolarizou o ventrículo esquerdo primeiro e depois o ventrículo direito. Aí é uma ativação sequencial. Vai um ventrículo, depois vai o outro. Ou vice-versa. O estímulo despolarizou o ventrículo direito primeiro e depois o ventrículo esquerdo. Isso é uma ativação sequencial. Isso vai alargar o QRS, pessoal. Agora, a despolarização não é mais sincronizada, não é ao mesmo tempo VD e VE. Vai um ventrículo primeiro, depois vai o outro ventrículo. O QRS, então, ele se torna alargado. Ele fica com mais que 120 milissegundos. Olha o exemplo aqui. Esse QRS, eu vou dar um zoom nele. Lembra que o QRS é a despolarização ventricular. Isso aqui é o QRS, esse aqui também, esse aqui também. Eu vou dar um zoom nele aqui para ajudar vocês. Diz para mim, quantos quadradinhos tem esse QRS? Vamos lá? Ó, vamos contar esse aqui. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então, esse QRS aqui tem 4 quadradinhos. Ele tem 160 milissegundos. Igual o Marcelo colocou ali no chat. Esse QRS é estreito ou alargado? QRS estreito ou alargado, pessoal? Alargado. Então, quando você identificar um QRS alargado como esse, você sabe que houve uma ativação sequencial dos ventrículos, não foi simultânea. Ativação simultânea dos ventrículos, QRS estreito. Ativação sequencial dos ventrículos, QRS alargado. Agora, a grande questão é por quê? Se houve uma ativação sequencial dos ventrículos, é porque um desses dois mecanismos falhou. Ou o ritmo não é mais supraventricular, nasceu, por exemplo, no ventrículo direito, depois foi para o ventrículo esquerdo, ou então nasceu no ventrículo esquerdo, depois foi para o ventrículo direito. Então, não é mais um ritmo ventricular, é uma possibilidade. E a outra possibilidade é que o sistema de condução está atrapalhado, está disfuncional, não funciona bem. O sistema de condução não está mais intacto. Isso acontece, por exemplo, nos bloqueios de ramo. Então, qualquer uma dessas condições, um ritmo ventricular, por exemplo, um ataque cardíaco ventricular, que a gente vai ver hoje, o estímulo nasce no ventrículo, ele nasce em um ventrículo, depois vai para o outro. Então, não é mais uma ativação simultânea, uma ativação sequencial. E a ativação sequencial alarga o QRS. Então, olha aqui um exemplo. Vamos supor que tem um ataque ventricular, um ritmo adoidado ali que nasce no ventrículo esquerdo. Nasceu no ventrículo esquerdo, o QRS é estreito ou alargado? É alargado, porque ele vai despolarizar o ventrículo esquerdo e depois vai para o ventrículo direito. Então, é uma ativação sequencial. Vai um primeiro, depois vai o outro. Tá certo? Bloqueio de ramo, por exemplo. O estímulo nasce normal lá no nosso nasal.
nasce no nosso nasal, despolariza o átrio bonitinho, desce para o ventrículo, mas em vez de despolarizar os dois ventrículos ao mesmo tempo, bloqueia o ramo direito. Aí o estímulo tem que ir para o ventrículo esquerdo primeiro, aí depois despolarizar o ventrículo direito. Diz para mim, essa situação que eu acabei de desenhar na tela, é uma ativação simultânea ou é uma ativação sequencial dos ventrículos? Ativação simultânea ou sequencial, essa que eu coloquei na tela? Isso aqui é uma ativação sequencial, Yasmin mandando super bem aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui uma situação de uma ativação sequencial, despolariza um ventrículo, depois o outro, e o QRS, por consequência, vai ser alargado. Então, essa diferenciação aqui, ela é crítica na hora de diferenciar as taquicardias. QRS é estreito ou é alargado? Menos de 120 milissegundos ou mais de 120 milissegundos? Menos de 3 quadradinhos ou mais de 3 quadradinhos? Então, dá disso para mim. Isso aqui é uma taquicardia. Tem 15 quadradinhos entre os QRS. A frequência está um pouquinho acima de 100. Olha, é uma taquicardia. O QRS é estreito ou alargado? O QRS aqui é estreito ou alargado? Diz para mim. É estreito. Ele tem só 2 quadradinhos e meio. 2 quadradinhos e meio. Então, a duração do QRS é curta. É menor que 120 milissegundos. Então, eu já sei duas coisas sobre esse ritmo. Esse é um ritmo supraventricular e o sistema de condução está intacto. Eu sei que as duas coisas estão presentes. Não é uma ou a outra, são as duas. Porque se tivesse qualquer uma quebra dessa dinâmica, o QRS estaria alargado. Para que o QRS seja estreito, você precisa das duas coisas, ritmo supraventricular e sistema de condução intacto. Aí, Anderson, mas eu ainda não entendi o ritmo. Entendeu? Sim. Lembra que eu falei que a onda P positiva em D2, em D1 e AVF indica uma origem o quê? Qual que é a origem de um ritmo que tem onda P positiva em D1, positiva em D2, positiva em AVF? Onde que nasceu essa onda P? Essa onda P nasceu sinusal, porque eu falei para vocês que essa é a assinatura, é a digital, é o marco da onda P que nasce sinusal. Então, isso aqui é um ritmo que nasceu no nosso sinusal, o sistema de condução está intacto, a onda P sempre gera o seu QRS, então é uma simples taquicardia sinusal. Agora, olha esse outro ritmo aqui, pessoal. O QRS está estreito ou alargado? O QRS aqui está alargado, ele tem 3 quadradinhos. Quando bate 3 quadradinhos, já é um ritmo com QRS alargado, tá bom? Então, ele tem 120 milissegundos, um QRS alargado. Aí eu te pergunto, olha aqui em V2, 3 quadradinhos. O QRS alargado, ele ou é um ritmo ventricular, não supraventricular, ou o sistema de condução não está intacto. E aí eu vou ensinar vocês a diferenciarem isso aqui. Olha outro exemplo, QRS alargado. Ou o ritmo é ventricular, ou o sistema de condução não está intacto. Beleza? Certo? Entenderam esses conceitos aí? Então a gente vai aplicar isso para diferenciar as taquicardias. Se você viu a taquicardia e o QRS é estreito, o que você pode inferir sobre ela? É um ataque supraventricular ou ventricular? Se você vê uma taquicardia com QRS estreito, diz para mim se é um ataque supraventricular ou ventricular, por favor. É uma taquicardia supra ou é uma taquicardia ventricular? É uma taquicardia supraventricular. É uma taquicardia supraventricular. Muito bom. Excelente. É uma taquicardia supraventricular com condução intacta. As duas coisas são necessárias para gerar um QRS estreito. Agora, a taquicardia que tem o QRS alargado, aí você pode ter duas situações. Ou ela é ventricular e por isso alargou o QRS, ou ela até que era supraventricular, mas tem um sistema de condução doente. O sistema de condução não está intacto, é o que a gente chama de condução aberrante.
Então, quando você identifica uma taquicardia com QRS alargado, ou ela é de origem ventricular, ou o sistema de condução está doente, ou é uma taquicardia supra com um bloqueio de ramo, por exemplo. Então, se você identificar se o QRS está estreito ou alargado na TAC, você já fez 80% do caminho para o diagnóstico diferencial, ou 70% do caminho para o diagnóstico diferencial. Estão comigo? Sim? Beleza. Então, a gente vai começar aqui, pessoal, com a taquicardia com QRS estreito. Se eu for falar agora de taques com QRS estreito, eu estou falando de ritmos ventriculares ou supraventriculares? Se a taquicardia com QRS estreito, eu estou falando de ritmos supras ou de ritmos ventriculares? Olha, eu falei para você, se o QRS está estreito, duas condições estão presentes. O ritmo é supraventricular e o sistema de condução está intacto. Então, toda vez que eu mostrar um ataque cardíaco que tem um QRS estreito, você já sabe uma coisa, que é um ataque de origem supraventricular. O próximo passo para diferenciar esses dois ritmos vai ser o seguinte: o ritmo é regular ou irregular? Se você identificou um ataque cardíaco, como eu já te mostrei lá no começo da aula, como que mede a frequência. Aí o próximo passo é ver se o QRS é estreito ou alargado. Se o QRS está estreito, aí você já sabe que é um ataque supra. O próximo passo é diferenciar se é regular ou irregular. Regular ou irregular é o seu próximo passo. Então, olha esse aqui. É uma taquicardia. Eu mostrei para vocês como que conta a frequência lá no começo. Alguém faz aí para a gente 1.500 dividido por 13, por favor. Faz aí, por favor, e coloca no chat a resposta. 1.500 dividido por 13, então é uma frequência cardíaca acima de 100. É uma taquicardia. Então, você já identificou a taquicardia, é uma frequência acima de 100. O segundo passo é 115, o Marcelo colocou ali pra gente. Então, o segundo passo é ver se o QRS é estreito, tá bom? E a Isabelle e a Nis, elas já colocaram ali pra gente que é um ataque supra, tá bom? É um ataque supra. Por quê? Porque o QRS está estreito. Então, o QRS é estreito é um ataque supra. Ok? Então, agora eu vou ensinar vocês a diferenciar elas. Tem que olhar se é regular ou irregular. Essa aqui é uma regular ou irregular? Essa TAC, ela é regular ou irregular, pessoal? Essa aqui é regular. O intervalo entre os complexos QRS é regular. Então, esse aqui é uma TAC supra-regular. Essa outra aqui também é uma TAC. Né? A frequência aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 QRS em 10 segundos. Multiplica isso por 6 e a gente tem uma frequência, se eu não me engano, de 132 batimentos por minuto. Me corrijam se eu estiver errado aí, se eu falei na matemática rápida aqui. Então, é a frequência elevada, certo? 132 pela nossa regra para ritmos regulares. É uma taquicardia? Com certeza. Pessoal, o QRS está estreito ou alargado? Está estreito, então é um ataque de origem supraventricular. O próximo passo é diferenciar se é regular ou irregular. Esse ritmo é regular ou irregular? Esse ritmo aqui é irregular. Irregular. Tá bom? É um ritmo totalmente irregular. Aqui tem o intervalo RR mais longo, aqui o intervalo RR mais curto. Então, é um ritmo irregular. Tá? Então, agora eu vou explicar para vocês quais são as TACs supras regulares e as TACs supras irregulares. As TACs supras regulares são essas três: sinusal, flutter e TAC supraparoxística. A gente não vai focar nelas na aula de hoje por conta do tempo. O nosso tempo é limitado, né? Eu já falei para vocês que é uma aula mais longa, 1h30, mas não vou segurar vocês aqui até meia-noite. Então, as TACs supras regulares, a gente vai falar em outro momento, lá no intensivo de ECG, a gente discute isso aqui. As TACs supras irregulares, eu vou falar sobre uma delas, que é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é disparado ataque supra, que é esse estreito, irregular, mais comum. Fibrilação atrial é ataque supra irregular mais comum que existe. Então, eu vou ensinar para vocês aqui, tudo que eu tenho ensinado na aula de hoje e ontem,
ela é toda focada em mecanismos. Você entendeu por quê, sem ter que decorar. Se você decora isso aqui, você vai esquecer depois de amanhã. Você tem que entender. Eu expliquei o mecanismo do QRS estreito alargado, expliquei o mecanismo da onda P positiva. As minhas aulas no intensivo de ECG são do mesmo jeito, elas são focadas para você entender. Decorar macete, ficar memorizando critério, a orelhinha de coelho, não sei o que, não serve para nada. Você vai esquecer tudo, tá bom? Então, isso não funciona. Tá? Então, eu vou explicar para vocês como é a fibrilação atrial, para você entender e não esquecer mais. Lembra que ontem a gente falou da fibrilação ventricular? A gente falou que a fibrilação ventricular era um ritmo caótico no ventrículo, onde aquela estrutura normal de despolarização das células ventriculares, ela é desestabilizada. Lembra lá que eu falei, normalmente as células ventriculares despolarizam todas juntas. Elas falam, vamos todo mundo despolarizar, aí vamos todo mundo repolarizar, aí vai todo mundo junto, gera um QRS, depois uma onda T, de forma sincronizada. E a despolarização elétrica gera o quê? Contração mecânica. Despolarização elétrica, entra cálcio ali nas células, e aí a célula contrai. Gera contração, gera sístole. Isso é o normal. Aí eu falei para vocês que na fibrilação ventricular isso não acontece. Na fibrilação ventricular a gente tem caos no ventrículo. Curto-circuito elétrico, uma baderna elétrica no ventrículo. E aí, a consequência disso aí, pessoal, a consequência dessa fibrilação ventricular é que você perde os QRS organizado, porque você não tem uma sincronização na despolarização e repolarização, cada célula está fazendo o que quer, uma está despolarizando, a outra está repolarizando, a outra está refratária, uma do lado da outra naquele curto-circuito, então você não tem sístole elétrica, que é o QRS, e não tem sístole mecânica, que é a contração ventricular. E o paciente entra em parada cardíaca. E eu mostrei para vocês o eletro ontem e falei que não tinha QRS identificável. Tinha essas ondulações malucas, bizarras, desorganizadas do eletrocardiograma. E falei que isso aqui é um ritmo chocável. A gente aprendeu tudo isso ontem. Agora a gente vai trazer o mesmo conceito para a fibrilação atrial. A mesma coisa acontece na fibrilação atrial, só que no átrio. Em vez de ter uma despolarização sincronizada, vamos lá, células atriais, todo mundo junto, vamos contrair, aí vai todo mundo junto. Aí depois repolariza todo mundo junto. Não, agora uma está despolarizando, a outra está refratária, a outra está se repolarizando, a outra já está pronta para despolarizar de novo. Então isso gera o quê? Uma baderna, uma desorganização, uma maluquice no átrio, maluquice elétrica. E se no ventrículo a fibrilação ventricular não gerava contração ventricular, não tinha QRS, a fibrilação atrial faz a mesma coisa no átrio. Só que a onda atrial não é o QRS, é a onda P. Então, na fibrilação atrial, você tem a mesma coisa, só que você não tem onda P agora. Não existe onda P. As células até estão se despolarizando. Uma frequência muito elevada, 500, 400, 600 despolarizações por minuto. Só que uma de forma totalmente assíncrona da outra. E isso gera característica de fibrilação atrial no elétrico. Não tem onda P. Então, fibrilação atrial é isso, ritmo irregular sem onda P. Essas são as duas características da fibrilação atrial. Ritmo irregular sem onda P. Pessoal, como que a gente chama no eletrocardiograma um ritmo irregular sem onda P? Ritmo irregular sem onda P chama como? Chama fibrilação atrial. Tá bom? Então, nessa vida, a gente tem duas certezas. Uma delas é que a onda P de origem sinusal é positiva em D1, D2 e AVF. A outra certeza é que um ritmo irregular sem onda P é uma fibrilação atrial. Ritmo irregular sem onda P é fibrilação atrial. Como que a gente chama um ritmo sem onda P que é irregular? A gente chama de fibrilação atrial. Tá bom? Então, um ritmo irregular sem onda P a gente chama de fibrilação atrial. Por que que não tem onda P? Eu expliquei. Porque não tem contração efetiva do átrio. As células se despolarizam e repolarizam de maneira assíncrona.
Não quer dizer que tem assistolia no átrio. Repare que a linha de base tem essas ondulações malucas aqui. Então, o elétrico não tem nenhuma atividade elétrica. O elétrico tem alguma atividade elétrica no átrio, só que ela é desorganizada, não gera uma onda P bonitinha, igual a gente viu em outros exemplos aqui. Tá bom? Então, diz para mim, esse elétron aqui, pessoal, que tem um ritmo irregular, tem onda P, como que a gente chama esse ritmo? Quem sabe me dizer qual que é o nome de um ritmo que é irregular sem onda P? Como esse elétron aqui. Não tem onda P. Não tem onda P. E é um ritmo irregular. Um intervalo RR mais longo, intervalo RR mais curto, aqui mais longo de novo, mais longo ainda. Como que é o nome de um ritmo irregular sem onda P? Yasmin já falou ali, fibrilação atrial. Tá bom? Certo? Todo mundo pegou isso aí? FA. Agora a gente vai falar de taquicardias com QRS alargado. Tá bom? Mas antes eu quero contar uma história para vocês. Tá bom? Então, antes uma história rápida para vocês. Eu me formei em Goiânia, na Federal de Goiás. Formei aqui a Faculdade de Medicina da UFG, aqui no setor universitário. E aí, quando eu me formei, eu morava do lado desse supermercado aqui, no setor universitário, bem pertinho da faculdade. Eu não sou de Goiânia, eu sou do Tocantins, fui para Goiânia fazer cursinho, depois fiquei para fazer faculdade. Formei em 2012, e aí assim que eu me formei, novembro, dezembro de 2012, eu fui trabalhar. Eu ia vir para os Estados Unidos fazer residência, mas eu tinha ali 6 meses. Residência nos Estados Unidos começa na metade do ano. Então, eu me formei e fui trabalhar. Eu fui trabalhar num CAIS, em Goiânia a gente chama de CAIS, é o equivalente à UPA, eu não sei, não me lembro exatamente, acho que a administração é municipal, e chama CAIS. É uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Eu fui trabalhar nesse CAIS na periferia aqui, no lado leste de Goiânia, chamado CAIS Amendoeiras, certo? E lá eu encontrei de tudo. Vocês ensinam em pouco tempo. Chegava lá aqueles caos do sistema de pronto atendimento do Brasil. Chegava lá às 7 da noite, tinha ficha, paciente lá esperando desde 9 da manhã, nervoso, paciente tanto situação crítica quanto paciente que não tinha nem que estar ali. Vocês sabem como que é, sabem melhor que eu, porque eu já estou longe há muito tempo. E lá, pessoal, eu me deparei com essa situação que realmente tinha que ter um conhecimento de eletro. Tinha que saber. Tinha que reconhecer o infarto, tinha que reconhecer a fibrilação atrial, tinha que reconhecer o eletro e saber o que fazia com o paciente. Então, essa aqui é a foto do CAIS Amendoeiras, onde eu trabalhei lá. Então, eu quero perguntar para você, quando chegar esse paciente com fibrilação atrial, você tem confiança para reconhecer um ataque ventricular, um IAM com supra, uma pericardite, você se sente com conforto para ir fazer um plantão como esse aqui? Então, você vai ser responsável por tomar a conduta ali com esses pacientes. Né? O plano é seu, o diagnóstico, o manejo, o plano terapêutico é seu, doutor ou doutora. E aí, você não pode, nessa hora, entrar em pânico. Não pode, assim, também ficar olhando tudo ali no up-to-date. Não dá tempo. Você tem muito paciente para atender. Em pouco tempo, você tem que, com o básico, com o eletro, por exemplo, saber o que é, saber o que fazer. É simples assim. E está no seu controle saber isso. Tá bom? Então, eu quero explicar para vocês como funciona o intensivo de ECG. Porque na faculdade de medicina, em cursinho de eletro, cursinho da Liga, cursinho de outras instituições, você não vai aprender na extensão que você precisa para aprender, que você vai aprender no intensivo de ECG. Então, em outros lugares, o treinamento, na faculdade, por exemplo, o treinamento é todo fragmentado, um pouquinho no ciclo básico, depois um pouquinho no ciclo clínico, depois você vê casos no internato, mas falta um currículo longitudinal que pega desde fisiologia, te ensina até os treinamentos avançados em eletro. O ensino é raso, é superficial, não tem essa explicação de mecanismos que eu estou passando aqui para vocês, explicando como e o porquê de eletrocardiograma, tá certo? É tudo voltado para decorar macete, a orelhinha do coelho, isso e aquilo, sem você entender bolhufas do que está acontecendo ali. E falta correlação clínica, né? As pessoas mostram eletro, mas não explicam como que isso é relevante do ponto de vista clínico, igual a gente fez com síncope ontem, por exemplo. E, por fim, a prática totalmente inexistente, né? Ninguém treina contigo 100, 200, 300 eletrocardiogramas, tá? E no intensivo de ECG, eu vou ensinar justamente isso. Vou pegar desde fisiologia básica, mostrar o potencial de ação, mostrar
ondas, vetores, derivações, intervalos no eletro. E depois que você dominar esse ciclo básico, aí a gente vai para as aulas clínicas, isquemia, infarto, taquissupras, que a gente não deu tempo de falar hoje, diferenciar a fibrilação atrial de outros ritmos irregulares, bradiarritmias, extrasístoles, infarto, tudo isso no ciclo clínico. E você vai ter um livro teórico e prático participando do intensivo de ECG. Esse livro teórico tem todo o conteúdo que você vê nas aulas de forma bem didática, objetiva, em formato de bullet points, em formato de tópicos, bem fácil e rápida, dinâmica a leitura. Quando eu estava estudando para os Estados Unidos, para vir fazer residência aqui, eu aprendi a estudar nesse formato de tópicos. Os livros resumidos aqui de preparo para residência médica nos Estados Unidos são todos nesse formato de tópicos, né? Então, eu montei o livro teórico nesse mesmo formato. E o livro prático, ele tem eletrocardiogramas que eu acumulo desde que era residente. Então, você vai ter casos típicos e atípicos de todas as condições na cardiologia. Então, os casos são eletros reais e tem uma discussão de um caso clínico que acompanha, como esse aqui, uma paciente de 38 anos, da América Central, com dispneia de esforço. É um caso que vocês vão pegar no Brasil o tempo todo. A condição dessa paciente é uma condição de países subdesenvolvidos, que tem em El Salvador, tem no Brasil, para tudo quanto é lado. E a gente fala do LDL, fala da troponina, fala da hipertensão, fala do beta-bloqueador e do eletrocardiograma também. São 250 eletrocardiogramas nessa apostila. Tá bom? Esse aqui é um eletro, por exemplo, real, que eu peguei durante o R2, se eu não me engano, de clínica médica, lá em Miami. Peguei isso aqui, é digital minha mesmo, que por algum motivo apareceu ali, caiu, eu acho que é a minha. É o eletro real que eu peguei como residente ali na época. E essa paciente era uma paciente que teve um quadro de tromboembolismo pulmonar, um eletro clássico, e eu guardei o eletro para ensinar. E hoje você tem acesso a todo esse arquivo pessoal meu, acumulado ao longo de anos, ali no intensivo de ECG. Então, o que volta para você é isso, é um apoio, é uma mentoria, alguém que vai te ajudar na parte teórica e prática. A gente vai fazer mais de 400 eletrocardiogramas juntos, com muita correlação clínica. Então, eu quero convidar vocês para participarem do 16º intensivo de ECG, para você adquirir essa confiança, segurança completa em eletrocardiograma. Tá bom? Além disso, nessa edição, você vai ter a bela oportunidade de aprender inglês junto com o eletrocardiograma. Você vai poder assinar pela primeira vez o treinamento em inglês. A apostila vai ser em inglês, a aula teórica vai ser em inglês, a discussão do eletro, do caso clínico vai ser em inglês. Então, você vai levar um treinamento de um curso de inglês médico junto com treinamento em eletrocardiologia. Então, você vai aprender isso no ECG Academy também, pela primeira vez disponível. Se você assinar o ECG Academy, ele vai estar disponível a partir de 1º de agosto. E você pode complementar todo o conhecimento de eletro com conhecimento de cardio. Aprender insuficiência cardíaca, dor torácica, infarto, muito além do eletro, mas o diagnóstico e manejo desses pacientes no Cardio Club. Então, eu vou revelar agora aqui para vocês os valores, tá bom? Então, os valores. O valor integral do intensivo de ECG é de 12 parcelas de 249, mas tem um desconto para quem está participando do desafio, eu já vou mostrar para vocês. O valor, esse valor aqui ele já inclui as apostilas, inclui o frete para quem está no Brasil, inclui o acesso por um ano, tudo que eu falei até aqui. 12 parcelas de R$ 124,90 para quem fizer a inscrição aqui através do desafio. Tá bom? O ECG Academy, o preço internacional vai ser 12 parcelas de $50, né? Esse vai ser comercializado internacionalmente. Então, 12 parcelas de R$ 249 também. Mas no lançamento nosso, tem uma oportunidade especial para você. E o Cardio Club, por 12 parcelas de R$ 99, também tem a opção de você levar o combo, a combinação do intensivo de ECG, o ECG Academy e o Cardio Club, por 12 parcelas de R$ 199. Mas essa oportunidade é só para quem está aqui no desafio e ela encerra hoje, tá bom? Ela fecha hoje essa janela para você adquirir o intensivo de ECG, o Academy e o Cardio Club por esse preço promocional. Fecha hoje essa janela, meia-noite. Tá bom? Então é isso. Então vamos agora falar sobre taquicardias com QRS alargado.
Taquicardias com QRS alargado são diferentes de taques supras. Não, elas podem ser supras, mas elas não têm o QRS estreito e que você sabe definitivamente que ela é uma taque supra. Então, se você ver uma taque com QRS alargado, existem duas possibilidades para o QRS alargado. A gente sabe que houve uma ativação sequencial dos ventrículos. O QRS está alargado, acima de 3 quadradinhos. Então, você ou tem um ataque ventricular ou o sistema de condução está anormal. Um dos dois. Ou o ritmo é de origem ventricular ou tem algum bloqueio de condução. Então, o nosso desafio vai ser esse. Quando o ataque é com QRS alargado, como essa que eu mostrei para vocês aqui, olha aqui, ela tem 4 quadradinhos, 1, 2, 3,5. Ela tem 140 milissegundos, 3,5 quadradinhos. Então, é um ataque com QRS alargado. Qual que é a frequência cardíaca? Alguém faz aí para mim 1.500 dividido por 8. Tem 8 quadradinhos entre os QRS aqui. Alguém faz aí para mim rapidinho? 1.500 dividido por 8. Porque o ritmo é regular, então você pode fazer 1.500 dividido por 8. Então, a gente tem aqui uma taquicardia com a frequência de... Alguém no chat aí, por favor, mas ela é acima de 187, a Yasmin colocou ali. Então, a frequência é muito rápida e o QRS está largado. Então, se o QRS está largado, ou o ritmo é ventricular, ou o sistema de condução está bugado, está anormal. Então, quando você vê o ataque e o QRS é alargado, ou esse ataque é ventricular, ou é um ataque supraventricular que tem uma condução aberrante, que tem algum bloqueio de ramo, por exemplo. E aí, para fazer essa diferenciação, tem uns algoritmos super complexos, algoritmo de Brugada, algoritmo de Verkey, são algoritmos complexos, e eu estou aqui para te dizer que você não precisa de decorar esses algoritmos. É possível você fazer essa diferenciação de maneira fácil, mas somente quando você entende vários princípios prévios de elétrons. Não teria como eu te ensinar isso aqui em 2 minutos para fazer a diferenciação. Você precisa entender essas aulas aqui muito bem, precisa entender essa aula muito bem, e essas aulas muito bem, bloqueio de ramo. Então, você tem que construir essa base de elétron para você saber de forma fácil diferenciar um ataque ventricular de um ataque supra com condução aberrante. Então, não é só assistir uma aula de taque ventricular. Se você for na aula da sua faculdade e assistir uma aula de taque ventricular, você vai ficar boiando, vai ficar sem entender nada. Porque faltam os pilares, falta o conteúdo básico para você entender esses conceitos. E aí os professores vomitam o conteúdo sem explicar mecanismo, sem explicar fisiopatologia, sem explicar porquê, sem você saber o básico, e aí você acha que você não dá conta de aprender elétrico, que é impossível, que você não tem a capacidade para dominar aquilo. Não, mas é porque você não está passando pelo processo correto de aprendizado. Então, não tem como, em uma aula rápida aqui, eu te explicar como diferenciar taque ventricular de taque supra com bloqueio de ramo. Você precisa entender bloqueio de ramo, precisa entender os conceitos básicos que precedem, mas eu vou te dar uma ajuda aqui que vale ouro. O que eu vou falar aqui é de suma importância. Eu quero que você preste atenção especial no que eu vou falar aqui agora. Na emergência, a gente está falando do desafio ECG na emergência. É diferente se você está numa situação no ambulatório. Falando de desafio ECG na emergência. O paciente tem alguma situação de emergência ali, está com queixa aguda, foi batendo pronto-socorro. Na emergência, um ataque cardíaco com QRS alargado é ataque ventricular até que se prove o contrário. Então, se você vê um ataque cardíaco com QRS alargado, ritmo regular, QRS alargado, hein? É uma ativação sequencial do ventrículo. Um ventrículo foi ativado, depois o outro. Pode ser taque ventricular ou taque supra com condução aberrante, com certeza. Mas em uma situação de emergência, você vai presumir que é um ataque ventricular até que se prove o contrário, exceto se for sinusal. Se você identificar a onda P de origem sinusal, eu já mostrei como, positiva em D2, positiva em D1, positiva em AVF. Se for sinusal, com bloqueio de ramo, aí é sinusal.
Se você vê a onda P sinusal positiva em D1, D2 e AVF, aí não é ataque ventricular, é ataque sinusal. Você está vendo a morfologia, a assinatura, a digital, a impressão morfológica da onda P. Está ali aparente, está na sua frente. Então, se for um ataque sinusal, é ataque sinusal. Mas se não for um ataque sinusal, até que se prove o contrário, é um ataque ventricular. Claro que tem jeito de fazer um refinamento maior desse diagnóstico diferencial sem ter que recorrer àqueles algoritmos malucos ali. Só porque não dá tempo de eu te explicar tudo. Então, a gente vai presumir, se não for sinusal, se você não vê a onda P bonitinha sinusal, você vai identificar o ritmo alargado, regular, como um ataque ventricular. Todo mundo pegou esse conceito? Todo mundo está comigo? Entendeu isso? Ataque com QRS estreito é um ataque supra. Aí você vai ver se o ritmo é regular ou irregular. Ataque com QRS alargado. Se não for sinusal, eu já ensinei como identificar sinusal, aí você vai presumir um ataque ventricular. Certo? Cadê Yasmin? Yasmin, pegou? Yasmin está respondendo tudo aqui. Pegou isso aí? Todo mundo, além da Yasmin? Foi? Ana também? Maravilha. Então, sigamos adiante. Se vocês pegaram aqui, maravilha. Então, se vocês perceberam, agora a gente vai falar de tratamento. Porque com uma breve aula explicando para você mecanismo, entender como, por quê, você já está, assim, anos-luz na maioria dos médicos que fazem plantão de pronto-socorro, sem falar de internos, estudantes de medicina, que não fazem ideia disso aqui, tá bom? Então, vou falar de tratamento agora para você. O tratamento, pessoal, das taquiarritmias, ele vai ser baseado, atenção, na emergência, viu? Estou falando de emergência. Ele vai ser baseado inicialmente na estabilidade ou instabilidade hemodinâmica do paciente. Aliás, se ele estiver parado, é a aula de ontem. Se o paciente estiver sem pulso e taque ventricular, qual que é a conduta? Vamos supor que o paciente está em taque ventricular, mas chama o paciente, senhor, não responde, dá uma chacoalhada, não responde. Você verificou o pulso em 5 a 10 segundos, não tem, e viu, começou a reanimação, pediu ajuda, o desfibrilador chegou, você viu que é um ataque ventricular, aí é aula de ontem. Aí é um ritmo chocável, é desfibrilação. Mas eu estou falando do paciente que ainda tem pulso, ainda está vivo. Né? Obviamente, o paciente em parada ainda está vivo. Mas esse aqui tem pulso ainda. A primeira pergunta sua é você ver se o paciente está estável ou instável. E aí eu preciso te ensinar o que é instabilidade hemodinâmica. A instabilidade hemodinâmica, ela é hipotensão, que é uma maneira muito óbvia de identificar o paciente instável, mas ela também é qualquer sinal de hipoperfusão tecidual. Se o paciente não está perfundindo o cérebro o suficiente, ele vai ficar confuso, torporoso. Se o paciente tiver com isquemia, dor torácica forte por causa da taquiarritmia, às vezes o paciente faz um ataque ventricular e o miocárdio fica isquêmico, porque aumenta muito a demanda. O coração batendo a 180, 200, ele exige um aporte maior de oxigênio, de sangue. E aí, se o paciente tem uma insuficiência coronária, vai doer, vai ter angina. Se o paciente tem uma acidose metabólica, o ácido lático está aumentado, se as extremidades são frias, se o paciente está em edema agudo de pulmão, são todas situações que o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica. E se o paciente, olha o que eu vou falar, se o paciente tem taquicardia e ele está instável hemodinamicamente, você vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Se o paciente tem uma taquiarritmia instável, atenção, se o paciente tem uma taquicardia instável, ele está hipotenso, se ele vai parar, ele vai ter uma parada cardíaca, não está parado ainda, mas ele vai parar. Se o paciente está hipotenso, torporoso, se ele está em edema agudo de pulmão, se ele está com angina muito forte, você vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. O botão de sincronização está ligado. Ele está ligado. E aí você vai ver os pontinhos em cima do QRS. Aí você vai chocar esse paciente. Não é uma desfibrilação igual ontem. Desfibrilação é quando você desliga a sincronização.
Isso é em parada cardíaca. O paciente está com pulso ainda, mas está instável, você vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Pegou isso aí? Todo mundo pegou? Por que, Anderson? Você fala que tem que explicar mecanismos. Tem mesmo, tem que entender por quê. Porque se o paciente ainda tem pulso, você tem o potencial para piorar essa situação. Você pode pegar uma situação ruim e torná-la pior. Como que você pode piorar essa situação? Você pode induzir uma fibrilação ventricular com seu choque. Então, se você chocar o paciente em cima da onda T, o choque em cima da onda T, ele causa uma fibrilação ventricular. E quando você está no modo desfibrilação, você aperta o botão e ele choca. E aí pode cair em cima da onda T e causar uma fibrilação ventricular. E o paciente que estava instável, agora está parado. Ele estava com taque ventricular com pulso, agora ele está parado em fibrilação ventricular. Então, para evitar isso, no modo sincronizado, você tem que apertar e segurar o botão do choque. Porque quando você aperta e segura, ele vai entregar o choque no próximo QRS. Então, sincronizado significa choque sincronizado com o QRS. Choque em cima do QRS. Para quê? Para evitar a onda T. Para não piorar uma situação que já está ruim. Então, se o paciente não está parado... e por que o paciente parado a gente não faz isso? Porque não tem QRS no paciente parado. E não tem como você piorar a situação no paciente já parado. Então, você vai desfibrilar o paciente que está parado. Agora, o paciente que tem pulso, você vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Pegou? Todo mundo pegou isso aí? Sim? Certo? Tudo bem? Boa. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha, isso aqui tem que tomar cuidado. Porque você vai fazer isso aqui se você julgar que ataque cardíaco é a causa da instabilidade hemodinâmica. Nem sempre a causa da taquicardia, da instabilidade é a taquicardia. Quer ver um exemplo para você? Vamos supor o paciente séptico. O paciente está na UTI, está com sepse por gram negativo, e aí está febril, e está com a cultura positiva, e está lá hipotenso, e está com a fibrilação atrial a 120 batimentos por minuto. Não é, e está hipotenso, mas não é a fibrilação atrial a 120 que está causando a hipotensão, é a sepse. Então, você tem que usar o seu julgamento clínico, o seu raciocínio. Você vai fazer isso que eu acabei de descrever se ataque cardíaco for a causa da instabilidade. Se for sepse, fazer cardioversão não vai curar a infecção do paciente. Todo mundo pegou isso aí? Sim? Yes? Outra coisa. Não, atenção, não se faz cardioversão para ataque cardíaco sinusal. Não se faz cardioversão para ataque cardíaco sinusal. Olha aqui, olha. Olha o que eu vou falar aqui, que é super, super importante. Vou até tirar a tela. Olha aqui. Qual que é o objetivo da desfibrilação ou cardioversão? Você jogou energia muito maior para todo o coração, o objetivo é fazer um restart. Seria mais ou menos o equivalente aqui em casa a começar a ter um circuito elétrico aqui, e aí eu vou lá e desligo o relógio. Desligo e ligo o relógio. A desfibrilação, o relógio elétrico ali, a desfibrilação, ela serve o propósito de despolarizar. A energia é tão grande que você pega todas as células, átrio, ventrículo, que estão dispostas a serem despolarizadas, e choca elas, e elas despolarizam todo mundo ao mesmo tempo. Aí o paciente tinha um ataque, tinha uma fibrilação, aí vamos restart. E joga todo mundo para o zero de novo. Quem que vai assumir o ritmo nesse momento? Diz para mim. Quando todas as células forem despolarizadas ao mesmo tempo, o restart do coração volta para qual ritmo? O restart do coração volta para qual ritmo? Volta para o ritmo de origem sinusal. Certo? Então, se você tem o paciente que está em taquicardia sinusal, o ritmo já é sinusal. Então, a gente não faz cardioversão de taque sinusal. Você vai chocar o paciente à toa, ele vai voltar para o mesmo ritmo. O nosso sinusal já está no controle. Então, se você identificar essa onda P aqui positiva em D2, por isso que eu expliquei para vocês, identificar a onda P sinusal é muito importante. Se esse paciente está instável com essa taquicardia, olha,
Eu sinto muito dizer, mas não é ataque cardíaco que está causando a hipotensão do paciente. Não é ataque cardíaco que está causando a instabilidade. Talvez ele está séptico, talvez ele tenha um choque de outra etiologia, obstrutivo, embolia pulmonar, mas não é ataque cardíaco. Ele tem uma onda P positiva em D1, D2 e AVF, ele tem um ritmo sinusal. Taquicardia sinusal é consequência, não é causa de nenhum problema hemodinâmico. Então, o paciente pode estar séptico e estar com taquicardia sinusal, ele pode ter uma embolia pulmonar e estar com taquicardia sinusal, ele pode estar com choque cardiogênico, infarto e estar em taquicardia sinusal, mas a taquicardia sinusal é consequência. Eu tinha um professor no Hopkins, na UTI coronária. A UTI coronária do Johns Hopkins é uma coisa de doido. Assim. Os pacientes são muito graves, paciente está em ECMO, o paciente está em choque cardiogênico, insuficiência cardíaca avançada. E lá tinha uma parada cardíaca toda hora, tinha gente que precisava de suporte circulatório mecânico, era uma coisa assim espetacular, assim, do ponto de vista de treinamento. E aí esse professor falava pra gente assim, olha, o ritmo que eu mais tenho medo na UTI é taquicardia sinusal. O ritmo que eu mais tenho medo na UTI é taquicardia sinusal, porque o resto a gente que é cardiologista sabe resolver. Flutter, eu sei resolver. Fibrilação ventricular, o paciente está gravíssimo, mas eu, como médico, eu sei facilmente a conduta, reanimação, desfibrilação precoce, tudo que a gente aprendeu ontem. Agora, taquicardia sinusal, ela faz você pensar. A taquicardia sinusal, você tem que ir atrás da causa, ela é a consequência de um problema, ela não é a causa primária de um problema. Então, a gente não faz cardioversão sincronizada para ataque sinusal. Todo mundo pegou isso aqui? Todo mundo está comigo? Boa. Então, para a gente fechar a taquicardia, pessoal, vamos fechar com os casos clínicos aqui, tá bom? Então, esse caso aqui é da Vitória, de 26 anos. A Vitória, ela tem miocardiopatia dilatada. Ela tem uma história, a mãe e o pai, alguém ali tem uma insuficiência cardíaca, ela também tem. E a Vitória, infelizmente, tem uma fração de ejeção reduzida, de 20%. Ela usa diuréticos, ela usa metoprolol, ela usa artana, e a Vitória estava lavando louça e teve uma síncope. Pessoal, antes de ouvir nada, antes de ver eletro, você acha que essa síncope é cardiogênica ou ela é uma síncope benigna? Diz aí para mim. É uma síncope cardiogênica, pela história que eu contei para vocês, ou ela é uma síncope neurogênica, benigna, manda para casa de pirona? Ela é cardiogênica, o José e a Ana estão falando, a Maria Júlia ali também. Por quê, pessoal? Por que ela é cardiogênica? A Ana Beatriz falou. Porque é uma paciente com cardiopatia. Lembra que eu falei para vocês, o paciente que tem doença de base, tem cardiopatia, e o paciente idoso também tem maior probabilidade? Aqui ela é jovem, mas ela tem uma insuficiência cardíaca. Então, o paciente que já tem uma cardiopatia de base, que tem síncope, opa, é um sinal de alerta, é um red flag total. Esse paciente, você tem que tomar um cuidado com ele, tem que entender o porquê que ele teve síncope, tem que chamar a cardio, tem que, às vezes, avaliar com eco. Então, a Vitória, ela teve síncope e ela tem esse eletro aqui. Opa, o eletro mostra uma taquicardia regular com QRS alargado. Vamos contar a frequência? Tem 11 quadradinhos aqui, pessoal. 11 quadradinhos entre os QRS. 1.500 dividido por 11 é quanto? 140, por aí, não é isso? 1.500 dividido por 11 é tipo 140, mais ou menos. E aí, essa paciente aqui tem um ataque cardíaco com QRS alargado. QRS alargado. Pessoal, quais são as duas possibilidades para o QRS alargado na taquicardia? Conta aí para mim, por favor. Se fosse estreito, eu sei que era um ritmo de origem supraventricular. Mas aqui o QRS está alargado. Conta para mim quais são as possibilidades para esse QRS alargado. Quais são as possibilidades para o QRS alargado? Exato, o que a Yasmin colocou ali. Ou é uma taquicardia ventricular, ou é uma condução não intacta, uma condução aberrante. Então, como eu falei para vocês,
a gente vai ver se não é sinusal. Mas aqui não é sinusal, não tem onda P normal aqui em D1, D2 e AVF. Então, para o propósito da aula de hoje e na prática real, na emergência, você vai presumir ser um ataque ventricular. Você vai presumir ser um ataque ventricular. Se não for sinusal, você vai presumir ser um ataque ventricular. E agora eu vou perguntar para vocês. Esses aqui são os sinais vitais da Vitória, se não me engano era Vitória o nome da paciente aqui. O nome... A Vitória está em taque ventricular, taque cardíaco RS alargado, está com saturação baixa, está com a frequência de 140, 150, está hipotensa, está com a pele fria, sudoreica, não está parada ainda, não está em parada cardíaca. Então, a gente vai fazer o quê? Atropina, amiodarona, cardioversão ou desfibrilação para a Vitória. A Laís falou que é cardioversão, tá certo? Laís falou que é cardioversão. O José Diogo falou que ela tá instável. A gente vai fazer cardioversão sincronizada de forma imediata. Perfeito, pessoal. Então, de fato, essa aqui é a conduta para ela. Tá certo? Estão animados agora para a segunda parte? Gostaram de taquicardias? Dizem aí para mim no chat, o que vocês acharam da aula de taquicardias? Uau, já foi 1 hora de aula, hein? Rapaz, a gente tem mais dor torácica inteira para fazer. Eu ia fazer vamos só 30 segundinhos, eu ia fazer um intervalo, mas a gente tem muita coisa. Então, 30 segundos só para você esticar aí, tá bom? E a gente volta em 30 segundos. Só o tempo de tocar esse vídeo. Bebe uma água, assiste o vídeo e volta. Vamos lá, então? Quem está se sentindo aí, drinking from a fire hose, tá certo? Que a quantidade, volume, de intensidade do conhecimento aqui está sendo demais, tá certo? Diz aí para mim quem está drinking from a fire hose, tá certo? Expressão americana muito utilizada, eu acho que ela é super apropriada para nossa aula de hoje. Vamos lá, então, pessoal, falar de dor torácica, tá bom? Certo? Dor torácica, a última parte do desafio ECG na emergência, hein? Tá animado? Quer aprender dor torácica aqui também? Pessoal, eu falei para vocês vários elementos aí da minha trajetória, né? De quando estava lá em Goiânia, na faculdade, depois residência aqui nos Estados Unidos. Quero falar para vocês um pouquinho também sobre o meu treinamento na residência. Eu mencionei isso aqui ontem rapidamente, mas em 2019, quando eu estava terminando a residência de cardio no Hopkins, eu sempre vou para o Brasil uma vez por ano, visitar minha família, aí visito Palmas, Goiânia, aquela região ali do Brasil, e várias cidades entre as duas também, e eu comecei a ensinar um treinamento em eletro para o pessoal lá. Essa aqui foi a foto nossa na Universidade Federal do Tocantins, em 2019, se eu não me engano, com um grupo ali onde eu ensinei eletrocardiograma para esse grupo espetacular de alunos ali da região de Palmas. E eu sempre gostei muito de fazer isso durante as residências, durante o meu treinamento no Hopkins, depois, antes disso, em Miami. Eu ensino eletro há muito tempo, tem mais de 10 anos fazendo isso aqui. E aí, quando veio a pandemia, não pude mais continuar essa jornada, eu coloquei no formato digital, que vocês veem aí no Zoom, né, encontros ao vivo, monitorias, as aulas gravadas sempre também para os alunos, e esse formato tem tido um sucesso muito grande, com mais de 10 mil alunos. Vocês viram no vídeo ali 8 mil alunos, mas a gente já passou da marca de 10 mil alunos desde que aquele vídeo foi criado. Então, eu quero convidar vocês, né? Assim, eu gosto muito de ensinar, é uma paixão para mim, vocês veem aqui, gosto muito de explicar mecanismos, fisiopatologia. Vocês vão ver agora na aula de dor torácica, eu vou explicar para vocês mecanismos de síndrome coronariana aguda. E eu gosto muito assim de contribuir com vocês, ajudar na formação, e obviamente eletro é muito mal ensinado na faculdade. Então, fica o convite para vocês, mais uma vez, para participarem do intensivo de ECG.
certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui, olha, no pronto-socorro, no paciente com dor torácica, de novo, o seu papel é ver quem tem uma condição que pode ser fatal. A gente fez isso para síncope, a gente fez isso para taquicardias, e a gente vai fazer isso para dor torácica. Quem é o paciente que, olha, às vezes eu nem sei exatamente o que esse paciente tem. Talvez é algo esquelético, muscular, gastrointestinal, eu não sei. Mas eu preciso saber quem que é o paciente que tem a dor torácica que vai matar ele. Tá bom? Isso eu tenho que saber. Eu tenho que saber quem que é o paciente que tem síndrome coronariana aguda, o paciente que tem um tromboembolismo pulmonar, o paciente que tem uma dissecção aórtica. Isso aí eu tenho que saber seguramente. Joia? Então, olha aqui, vamos falar sobre doença arterial coronariana. Então, essas três condições, não dá para a gente falar todas elas aqui. Então, eu não vou falar de tromboembolismo pulmonar, dissecção aórtica, mas vou falar para vocês de síndrome coronariana aguda e como você vai reconhecer essa emergência usando o eletro, inclusive, como ferramenta diagnóstica. Então, a gente vai falar de doença arterial coronariana. O paciente tem aterosclerose na coronária e infarta, e tem uma síndrome coronariana aguda. Então, o paciente que tem doença aterosclerótica, o acúmulo de placas nas coronárias, ele pode ter um de três espectros aí de manifestações clínicas. Uma delas é nenhuma. O paciente pode ser totalmente assintomático. A gente sabe que o paciente que infarta hoje, ele começou a acumular placa na coronária 10 anos antes, 20 anos antes. Então, o paciente ele tem uma longa janela assintomática. Uma outra apresentação é o paciente com angina estável, ou também chamada de síndrome coronariana crônica, e uma outra possibilidade é a síndrome coronariana aguda. Então, vamos falar rapidinho sobre o paciente assintomático. Anderson, se o paciente é assintomático, como que eu sei que ele tem doença aterosclerótica na coronária? Por uma tomografia, por exemplo. O paciente faz uma tomografia para qualquer outra coisa, para pneumonia, para fazer screening de câncer de pulmão, para qualquer coisa. O paciente faz uma tomografia de tórax por qualquer motivo. Você viu cálcio na coronária, mesma densidade do osso, da costela, da vértebra, viu cálcio na coronária? Como que esse cálcio foi parar na coronária? É normal ter cálcio na coronária? Não é. Esse paciente, ele tem aterosclerose. Ah, mas nunca infartou antes, não tem dor torácica, não tem angina. Tá, não tem ainda, mas ele tem aterosclerose. E daqui a pouco ele vai ter um infarto, ele pode ter um AVC, ele pode ter alguma complicação dessa aterosclerose. Então, viu no laudo da tomografia aterosclerose calcificada, né? Calcificação coronariana, significa placa na coronária e você vai tomar conduta preventiva, parar de fumar, tratar o diabetes, controlar a pressão arterial, fazer exercício físico, tudo isso de condutas preventivas, tá bom? O Matheus teve uma sacada muito boa aqui, né? Você pode também fazer uma tomografia dedicada, que chama score de cálcio, não é o tema da nossa aula, mas você tem um paciente de 40, 50 anos, você pode fazer um score de cálcio, um exame para identificar cálcio na coronária do paciente. Muito bom, viu, Matheus? Mas não é o nosso tema aqui, porque a gente está falando de desafio ECG na emergência. Então, para o paciente que tem doença assintomática, você vai fazer condutas preventivas. Tá, mas a gente vai falar aqui do paciente que é assintomático. O paciente pode ter uma angina estável, não é uma emergência ainda. É um paciente que tem dor coronariana crônica. E essa angina estável, ou síndrome coronariana crônica, ela implica em uma placa aterosclerótica obstrutiva que limita o fluxo sanguíneo com atividade física, mas não em repouso. Então, em repouso, o paciente está bem. Aí ele vai correr, ele vai fazer uma atividade física, e aí ele tem um aumento da demanda, o miocárdio precisa de mais oxigênio, a coronária não consegue atender, e aí o paciente tem angina, porque ele tem uma obstrução. Mas é uma obstrução fixa, não é uma obstrução aguda, total, como é na síndrome coronariana aguda, que a gente vai ver já já. Tá bom? Então, olha esse exemplo aqui, eu laudo tomografias, né, cardíacas, então tem muitas imagens de tomografias para mostrar para vocês. Lá no intensivo de ECG eu faço muita correlação anatômica, tá bom? Então, esse aqui é um paciente que tem uma estenose na descendente anterior, tem uma placa aqui não calcificada, tá vendo aqui que tem essa placa aqui que tem densidade de tecido mole, aqui tem um pouquinho de cálcio, e ele tem uma estenose na coronária. Essa estenose, ela não limita, talvez, o fluxo sanguíneo em repouso, mas o paciente vai correr,
vai correr para pegar o ônibus, vai fazer uma atividade física, e aí dói, aí fica cansado, aí tá com dor no peito. Por quê? Isso aqui é angina estável. Também não é o tema da nossa aula de hoje. Nosso tema da aula de hoje é desafio ECG na emergência. Então, a gente vai falar primeiro aqui da síndrome coronariana aguda. E a gente vai falar agora sobre síndrome coronariana aguda. Ela tem dois tipos, tá bom? A síndrome coronariana aguda, ela pode ser sem supra ou com supra. Vamos entender a fisiopatologia para ninguém ter que ficar decorando nada? Então, o paciente tem uma placa aterosclerótica, talvez 30%, 40%, 70%, e aí, de repente, essa placa rompe. Ela expõe todo o seu conteúdo lipídico, aterosclerótico, inflamatório, ao sangue. O que acontece quando essa exposição do conteúdo da placa ao sangue? Um trombo. Então, essa é a fisiopatologia de uma síndrome coronariana aguda. Ruptura de placa ou erosão do endotélio e forma-se um trombo ali, tá bom? E aí esse trombo, ele pode ser totalmente oclusivo ou parcialmente oclusivo. Totalmente oclusivo causa o que a gente chama de infarto transmural. Transmural. Tudo ocluiu, não passa nenhuma hemácia, não passa nada nesse trombo. Então, há um infarto transmural, do endocárdio ao epicárdio. E o nome disso é um IAM com supra, um trombo totalmente oclusivo. Vou explicar o que é o supra já já. A outra opção é que a placa rompe, forma um trombo, mas esse trombo é parcialmente oclusivo. Então ainda chega um pouco de sangue para o músculo, só que em quantidade em oferta limitada. E aí quem sofre primeiro é o endocárdio, porque a perfusão coronária é do epicárdio para o endocárdio. Tá bom? Então a gente tem aqui um endocárdio que fica isquêmico, e o nome disso é uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Tá certo? Então, a oclusão total do lumen arterial, pessoal, por esse trombo aqui, causa o IAM com supra. O IAM com supra, ela é a oclusão total da artéria. A oclusão parcial pelo trombo tende a causar uma síndrome coronariana aguda sem supra. Isso aqui é uma simplificação do processo, existe um overlap, uma sobreposição dessas fisiologias, dessas fisiopatologias, mas para aprendizado inicial, isso aqui funciona muito, muito bem. Então, a síndrome coronariana aguda, ela pode ser uma oclusão total do lúmen, IAM com supra de ST, ou ela pode ser uma oclusão parcial, IAM sem supra de ST, ou síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E para fazer esse diagnóstico, a gente vai contar com 3 elementos. A gente vai contar com a clínica, com eletro e troponina. Clínica, eletro e troponina. E aí no Cardio Club, tem explicando isso aqui em detalhe. Tem uma aula no Cardio Club só sobre troponina, 60 minutos explicando a tal da troponina. Como que como que seria a troponina, o que é a troponina ultrassensível e convencional. Então lá no Cardio Club, se você assinar, tem tudo isso aqui. Obviamente, hoje a gente vai falar do eletrocardiograma. Mas eu só quero relembrar a vocês que clínica de infarto de síndrome coronariana aguda não é só dor torácica. Ela pode ser clássica aqui, mas ela pode ser do lado direito, ela pode ser na mandíbula, ela pode ser no epigástrio. Então você tem que ter um índice de alerta muito grande para infarto, tá bom? Cuidado para não deixar passar o infarto porque era uma dor epigástrica, porque o sintoma era mais gastrointestinal. Tem que suspeitar até mesmo nos sintomas atípicos, tá bom? Então o paciente não vem só com dor torácica. O paciente pode vir com IAM em parada cardíaca, ele pode vir com IAM em edema agudo de pulmão, ele pode ser um idoso que não consegue falar que está com dor torácica, mas está com estado torporoso, estado de confusão aguda, um estado de delírio. Ele pode ser o paciente que está em instabilidade hemodinâmica, em choque cardiogênico. Então você tem que suspeitar. Tem que suspeitar de infarto quando a dor é atípica, quando o sintoma é epigástrico, quando está aqui na região do pescoço e da mandíbula, quando o paciente está em qualquer uma dessas situações. A primeira coisa que para você fazer o diagnóstico é pensar no diagnóstico. Então tem que manter a antena bem atenta para a possibilidade de infarto em várias situações clínicas. A troponina a gente não tem tempo para falar hoje, mas a gente vai falar bastante sobre o eletro agora. E você vai fazer o eletro em até 10 minutos. Dor torácica, pessoal, ECG em até 10 minutos. Se o paciente chega no pronto-socorro e está com dor torácica,
você tem que fazer o eletro até 10 minutos. O tempo que você tem para fazer o eletro no paciente que chega com dor torácica é até 10 minutos. Tá bom? Por quê? Porque você precisa confirmar ou excluir a possibilidade. Você precisa confirmar ou excluir a possibilidade de uma oclusão total do lumen arterial, de um IAM com supra. Então, o paciente que tem dor torácica, você precisa de fazer um eletro em até 10 minutos para excluir a possibilidade de um IAM com supra. E eu vou te mostrar como que você faz esse diagnóstico de IAM com supra. Então, o seu papel ali avaliando esse paciente, de imediato, é esse. Cadê o eletro? Esse paciente tem um IAM com supra ou não? Tem um IAM com supra ou não? O paciente que não tem um IAM com supra ainda pode ter síndrome coronariana aguda. Ele pode ter sinais de isquemia no eletrocardiograma. Não vai dar tempo da gente falar de isquemia. Simplesmente não vai dar tempo. Vocês veem que eu entreguei muito conteúdo aqui, direto ao ponto, objetivo, mas demanda tempo aprender eletro. Lá no intensivo de ECG tem aula teórica, tem 10 a 20 eletros por capítulo. Não vai dar tempo de falar de isquemia, mas a gente vai falar sobre IAM com supra, tá bom? Lá no intensivo de ECG tem aula teórica e prática disso aqui. Faz o intensivo de ECG que você vai aprender tudo isso. Tá bom? Então a gente vai falar sobre o eletro, especificamente vamos falar sobre o eletro para identificar o supra de ST. Primeiro você tem que entender o que é esse segmento ST. O segmento ST é do final do QRS até o começo da onda T. O segmento ST é do final do QRS até o começo da onda T. E esse segmento ST, normalmente, ele deve estar na mesma posição vertical do começo do QRS. Aqui o começo do QRS, aqui o segmento ST, e eles estão no mesmo nível aqui no plano vertical. Estão no mesmo nível. O segmento ST nem está supradesnivelado aqui em cima, nem está infradesnivelado aqui embaixo. Tá bom? Então, mas aqui não. O começo do QRS está aqui embaixo. Eu vou traçar uma linha aqui no começo do QRS. Olha a linha. No começo do QRS. Olha a linha. E o segmento ST, que tinha que estar lá embaixo, no mesmo nível, está lá nas alturas. Quantos milímetros acima da linha de base, pessoal? O segmento ST está quantos milímetros acima da linha de base? 2 milímetros. Então, aqui a gente tem um supradesnivelamento de 2 milímetros. 1 milímetro, 2 milímetros. Tá bom? Cada quadradinho 1 milímetro. Então, esse aqui é o supra. Agora, atenção. Nem todo supra é um IAM com supra. Nem todo supra do segmento ST é um infarto com supra. Para você ter um infarto com supra de ST, você tem que ter certos critérios. O supra de ST tem que estar presente em 2 ou mais derivações contíguas. Eu já vou explicar o que é isso. E esse supra, ele tem que ter 1 milímetro ou mais de amplitude. Então, olha o exemplo aqui. Aqui, esse supra tem 2 milímetros. Então, o supra, para você falar que é um IAM com supra, ele tem que estar presente em 2 ou mais derivações contíguas e ele tem que ter pelo menos 2 milímetros. Pelo menos 1 milímetro, perdão. Aqui tem 2, mas tem que ter pelo menos 1 milímetro. Então, vamos entender o que são essas derivações contíguas. Olha aqui. Aqui eu trouxe uma tomografia para vocês. Na tomografia, o lado direito é esse, o lado esquerdo é esse. Então, no tórax do paciente, a gente vai ter essas derivações, V1, V2, V3, V4, V5, V6. No plano frontal, nesse plano do plano frontal, a gente tem as seguintes derivações. D1 e AVL são contíguas, D2, D3 e AVF são contíguas. Aí você fala para mim, Anderson, eu vou ter que decorar isso aí. Eu não sei o que você está falando, não entendi nada que você falou. O que é isso de derivações? Não, você não vai ter que decorar isso aqui. Você vai aprender isso aqui como? Fazendo 100 eletros, fazendo 200 eletros, fazendo 300 eletros. É assim que você vai aprender. Não é assim, assistir uma aula aqui e depois nunca mais ver isso aqui. Você vai fazer um intensivo de ECG e vai fazer 400 eletros comigo. Então, mas não tem como você bater o olho nisso aqui e já entender e lembrar para a eternidade. Não, você vai praticar bastante. Mas só estou mostrando para vocês aqui que D1 e AVL são derivações uma do lado da outra. Elas são contíguas.
Aqui, D2, D3 e AVF. Um do lado da outra. Tá certo? Ok? Então, aqui são derivações inferiores, D2, D3 e AVF, parede inferior. E aqui a gente tem no plano horizontal, ou precordial, as derivações contíguas. V1 e V2 é um do lado da outra, V2 e V3 um do lado da outra, V3 e V4 e assim por diante. Então, olha o exemplo aqui. As derivações V1, V2 e V3 são contíguas, uma do lado da outra. V3, V4, V5, uma do lado da outra. V6 é uma derivação lateral, do lado de D1 e AVL. Agora, a AVR, pessoal, não é uma derivação contígua com ninguém. A AVR é uma derivação à direita. E se você não entende nada do que eu estou falando aqui, é porque você não sabe o básico do básico do básico de eletro. Mas está tudo bem. Você vai fazer o intensivo de ACG e vai aprender as derivações. É uma das primeiras aulas do intensivo de ACG. Você precisa entender derivações para aprender eletro. Eu vou mostrar para vocês aqui esse paciente com dor torácica na emergência. Tem um supra aqui? Tem. Olha a linha de base aqui embaixo. Olha a linha de base bem aqui, olha. E o segmento ST? Está lá nas alturas. 4 milímetros de supra, um suprão. Agora, só isso aqui não caracteriza um infarto com supra. Tem que ter duas ou mais derivações contíguas. Mas V4 é contíguo. E olha o suprinho aqui em V4, 2 milímetros de supra. A linha de base está aqui embaixo, o começo do QRS, e o segmento ST está lá nas alturas, 2 milímetros. Pessoal, V3 e V4 são derivações contíguas? Sim, V3 e V4 são derivações contíguas. Aliás, o paciente também tem um supra de ST em D2, D3 e AVF, que são derivações contíguas também. Então, esse paciente tem um infarto com supra de parede anterior e parede inferior. Ah, Anderson, como que eu vou decorar que D2, D3 e AVF é parede inferior? Você não vai decorar. Você vai entender, vai repetir, 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 fazer centenas de eletros. Se você decorar, você esquece amanhã. Não é assim que funciona, eletro. Tem que praticar, tá bom? Quando você faz o diagnóstico de infarto com supra, tem que excluir diagnósticos diferenciais também. Então, várias outras causas de supra de ST, pericardite, bloqueio de ramo esquerdo, repolarização precoce, e a gente não tem tempo para falar delas aqui hoje. A gente aprendeu a fazer o diagnóstico de infarto com supra e agora a gente vai falar do tratamento e vamos fechar o desafio STG na emergência. Fez o diagnóstico, o paciente chegou com dor torácica, infarto com supra, eletro em até 10 minutos. Duas ou mais derivações contíguas, igual eu mostrei para vocês ali. Paciente com dor torácica, preencheu o critério, você fez o diagnóstico de infarto com supra, você fez o diagnóstico de uma emergência cardíaca, uma das maiores emergências cardíacas. Tem um trombo totalmente oclusivo nessa artéria. O que a gente vai fazer com esse paciente? Abrir a artéria. Tem um trombo ocluindo a artéria, a gente vai abrir a artéria. Todo mundo comigo? Se tem um trombo ocluindo a artéria e o paciente tem um infarto com supra, a gente vai abrir a artéria. Tem duas maneiras de fazer isso. Com cateterismo, tá bom? Olha aqui a artéria totalmente ocluída, descendente anterior. Aí foi lá o cardiologista intervencionista, o hemodinamicista, passou um fio, passou um balão, abriu a artéria, colocou um stent e a artéria abriu. Olha essa artéria aqui, olha, tinha faltando a artéria descendente anterior todinha. Aí o hemodinamicista foi lá e reperfundiu, literalmente salvou a vida desse paciente, tá bom? Salvou muito o miocárdio aqui. Então essa é uma maneira de abrir a artéria. A outra é com medicamento, com trombolítico. E aí, como que você, como médico, na UPA, decide? Olha, o paciente tem um IAM com supra, eu fiz o diagnóstico. Aí, o que eu faço com esse paciente agora? Eu faço um trombolítico aqui mesmo e reperfundo o paciente com trombolítico ou eu mando para o cateterismo? Você vai ter que tomar essa decisão. Eu vou te ensinar agora como que toma essa decisão e a gente termina o desafio SCG na emergência. Todo mundo entendeu o que é uma emergência médica e AM com supra? Artéria totalmente ocluída, tem que abrir a artéria. Todo mundo pegou isso aí, pessoal? Estão comigo? Sim ou não? Sim? Ok, então para a gente fechar, olha aqui, você vai seguir essas regras aqui.
Se você está num hospital, como um hospital terciário, um hospital de ponta, tem a sala de hemodinâmica, você sempre vai preferir a angioplastia. Se você está no Sírio, no Hopkins, em Harvard, não sei o quê, e é um hospital de ponta terciário, o hospital, unidade coronária, que tem a hemodinâmica disponível, você vai mandar o paciente com infarto com supra para a hemodinâmica. Sem nenhuma dúvida. Angioplastia primária. Agora, se você está no interior, está na UPA, está no hospital que não tem angioplastia, aí você tem que tomar uma decisão. Você vai transferir esse paciente para a hemodinâmica mais próxima ou você vai fazer trombolítico para o paciente? Você vai transferir esse paciente para a hemodinâmica mais próxima ou você vai fazer trombolítico para esse paciente? Essas são as suas opções. E para fazer isso, você tem que fazer essas perguntas aqui. Você vai perguntar se tem uma contraindicação para o trombolítico e qual que é o tempo de transferência para a angioplastia. Então, vamos entender isso aqui. Olha, se o paciente tem um risco alto de sangramento, você não pode fazer o trombolítico. O trombolítico é sistêmico. Você injeta na veia um trombolítico que pode causar um sangramento fatal. 1 a 2% dos pacientes com trombolítico têm sangramento grave, às vezes sangramento intracraniano, o paciente morre por conta de hemorragia intracraniana. Então, para fazer o trombolítico, não pode ter algumas contraindicações que vocês estão vendo aí na tela. Se você está lá em Paraíso do Tocantins, ou o interiorzão, e você tem um paciente na sua frente que não pode fazer trombolítico, não importa o tempo que leva para transferir, você vai transferir para o mais rápido possível. Não dá para fazer trombolítico, porque eu não posso, por qualquer um desses motivos aqui, o paciente vai sangrar e morrer na minha frente, então não faz trombolítico, manda, mas gasta 2 horas de barco para chegar lá em Manaus. Beleza, mas leva o paciente de barco 2 horas, porque é a única opção que você tem, porque você não pode fazer trombolítico. Então, agora, se o paciente não tem contraindicação, aí você vai olhar o tempo de transferência. Aqui nos Estados Unidos tem, esse aqui é o helicóptero do Hopkins, por exemplo, tem um sistema muito eficiente de transferir o paciente aéreo. No Brasil tem alguns lugares onde isso funciona muito bem. Se você consegue transferir o seu paciente do hospital onde você está para uma emergência dentro de 2 horas, você transfere para a angioplastia. Paraíso, a cidade onde eu cresci, é 1 hora de Palmas. Eu acho que em Paraíso não tem angioplastia primária disponível toda hora. Então, você pega esse paciente em Paraíso e manda para Palmas. 60 minutinhos, né? Se for rápido a ambulância, em 45 minutos você sai de Paraíso e chega em Palmas. E aí você vai fazer angioplastia primária dentro de 2 horas que o paciente chegou lá na UPA, lá no seu hospital, sem angioplastia. Agora, se for demorar muito tempo e ele não tem contraindicação para o trombolítico, aí você faz o trombolítico primeiro, depois transfere o paciente. Então, se você está no interiorzão, que demora muito tempo chegar na angioplastia primária, mais que 2 horas, você faz o trombolítico, se ele não tiver contraindicação, e depois transfere o paciente. Tá bom? Então, mais de 2 horas e sem contraindicação, faz o trombolítico, depois transfere o paciente. Para a gente fechar, o caso clínico aqui da Paula. A Paula é uma paciente de 58 anos, dor torácica forte, há 1 hora. Ela estava trabalhando, estressada, trabalha como advogada, hipertensa, mas não cuida muito bem da pressão arterial. Agora ela está normotensa, a frequência está 82, mas ela está visivelmente diaforética, com dor forte, desconfortável. Você faz um eletro até 10 minutos e encontra esse eletro aqui. Pessoal, qual que é o diagnóstico desse eletro, por favor? Qual que é o diagnóstico desse eletrocardiograma? Não é um IAM com supra de ST? Olha a linha de base aqui em V2. A linha de base aqui, pessoal, ela está bem aqui embaixo. E o segmento ST está lá nas alturas, em V2, em V3, 5 milímetros de supra, em V4, 3 milímetros de supra. Tá bom? Então, o diagnóstico é IAM com supra de ST de parede anterior e lateral também. A VL tem 4 milímetros de supra, D1 tem 2 milímetros de supra. Então, a paciente tem um IAM com supra de ST. E a conduta para essa paciente vai ser
transferir ela para angioplastia, se você presumindo que você não está num centro que tem angioplastia. Se tiver, você já faz angioplastia. Se não tem angioplastia no seu hospital, você vai transferir para angioplastia, se for demorar menos que 2 horas, ou você vai fazer trombolítico local, se for demorar mais de 2 horas e ela não tiver contraindicação para trombolítico. Joia? Então é isso, fechamos com isso o desafio ECG na emergência. Eu vou postar lá no Instagram já, só para a gente terminar, um post assim, falando sobre o desafio ECG na emergência. Vou pedir um favor para vocês, comenta lá para mim, por favor, o que você aprendeu. Pode ser sobre síncope, sobre taquiarritmia, sobre dor torácica, pode ser qualquer, só que faz um comentário lá para o Instagram subir o post, por gentileza, tá bom? Fico muito grato pela participação de vocês aqui. Quero deixar aqui por que o intensivo de ECG, treinamento super completo, ensino desde o básico até temas avançados, teoria focada em mecanismos, em fisiopatologia, com muita correlação clínica e mais de 400 eletrocardiogramas discutidos em aula. Você vai ter a prática supervisionada comigo, discutindo os eletros contigo e um apoio incondicional, apoio que você não vai ver em nenhum outro lugar. Se você quer discutir esses eletrocardiogramas nesse nível aqui, com correlação clínica, mais de 400 eletros, fica o convite para você participar do intensivo de ECG. Valeu, pessoal? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês no desafio ECG na emergência. Espero ver vocês no intensivo de ECG. Um abraço para vocês, boa noite e a gente se vê. Tchau, tchau.